até o verso de número 17. Pastor Igor pregou uma mensagem sobre Jonas esse tempo atrás, né, Pastor Igor? Foi uma bênção, fiquei sabendo, maravilhosa palavra, amém? Quem estava aí no culto quando ele pregou? Amém? A palavra do Senhor se renova a cada manhã, que nós possamos receber algo da parte do Senhor, nesse texto, a qual o Senhor proporcionou para essa noite. Jonas, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 17, vai dizer assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Nós estamos diante da Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra ela é viva e eficaz, e eu creio, Deus, que nessa noite o Senhor quer falar nos corações aqui. Nós estamos aqui ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? A grande maioria de nós já ouvimos falar sobre Jonas, nós já ouvimos falar sobre a fuga dele. Pessoas foram batizadas depois, aceitaram, o caminho, enfim, vários tipos de teorias fluem através desse texto. Mas eu queria me atentar a um ponto a qual eu nunca ouvi alguém falando em relação a esse texto, e é sobre esse ponto que eu quero me atentar com você. Fala comigo: o capitão do barco. Mais uma vez, o capitão do barco. É muito interessante que o texto vai falar sobre o capitão do barco. Quais foram as atitudes do capitão do barco? Eu queria que nós pudéssemos hoje nos atentar em relação à vida do capitão do barco. Fala comigo assim: a minha vida é um barco. Mais uma vez, a minha vida é um barco, e eu sou o capitão que dirige esse barco. Nós vemos a situação de um homem que ele permite que alguém entre dentro do seu barco, e por permitir que alguém entrasse dentro do teu barco, todo o barco começa a viver uma ruína.
Jonas 1, verso número 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O capitão do barco permite que alguém entre dentro do seu barco, e toda essa destruição e toda essa situação acontece porque o capitão do barco colocou alguém dentro do barco que não era alguém para estar naquele barco. Se nós formos fazer uma analogia para a nossa vida, nós vamos perceber que tem momentos que parece que estamos afundando e nós questionamos: Senhor, por que eu estou afundando? Por que algumas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por algumas circunstâncias? E às vezes o grande problema, irmão, é porque você permitiu que algumas coisas estivessem dentro do seu barco, que não eram para estar dentro do seu barco. E se você não pegar essas coisas e lançar fora, pode ter certeza que o mar muitas vezes não vai se acalmar. Porque tem coisas na vida que não é jejum, não é oração, não é campanha. Tem coisas na vida que precisa de um posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Tem situações na vida que nós precisamos tomar decisões. Algumas das decisões que nós precisamos aprender a fazer, a primeira delas é aprender a dizer não. Porque nós, em nome do Evangelho, temos permitido muitas pessoas entrarem na nossa vida achando que é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer de nós, e nós estamos permitindo que muitas pessoas acessem lugares que não deveriam acessar porque nós não sabemos dizer não. Mas pastor, não é isso que Jesus faria. Então vai comigo lá em Marcos 5, do 18 ao 19. Olha o que vai dizer o texto. Quando Jesus estava entrando no barco, onde que ele estava entrando? Aonde que ele estava entrando? Um homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu ir. Porque nós precisamos aprender que existem circunstâncias na vida que algumas pessoas não devem ter acesso. E muitas das vezes nós damos acesso por não saber dizer não, e aí nós estamos passando por alguns prejuízos, perdas, dores, frustrações e situações na vida que nunca foi a vontade de Deus para nós, mas alguém entrou na tua vida, o pecado entrou na tua vida, a tua opinião entrou na tua vida, coisas foram entrando dentro do teu barco, e porque você não disse não e não colocou para fora, a tua vida está afundando. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Nós precisamos estar atentos e aprender a discernir algumas coisas, porque nem tudo que você está vivendo é de cunho espiritual, às vezes é de cunho relacional. Coisas que oração e jejum não vai resolver, mas um posicionamento mediante algumas situações sim vai resolver. Uma boa conversa, olhar no olho, pedir perdão, resolver o que tem que ser resolvido, pedir para algumas pessoas se afastarem, porque agora não é mais estação para estarem juntos. Mas muitos de nós relutamos com isso. Estamos cada vez mais vendo o nosso barco afundar, porque estamos fazendo alianças que Deus não pediu para fazermos. Estamos entrando em relações que Deus não pediu para a gente entrar. Coloca na tela para mim, por favor, 1 Reis, capítulo de número 22, verso de número 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra, que nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto. Olha o que vai dizer ali, 1 Reis 22, 4. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem os teus. Ele está dizendo assim para o rei de Israel: conta comigo, eu e você estamos fechados, nós temos uma aliança, nós vamos para cima. Eu vou com você nessa guerra, eu vou entrar na guerra que não é minha, eu vou entrar na guerra que é sua, eu vou participar daquilo que você está me chamando. Nós temos uma aliança. Olha o que vai dizer um pouco mais à frente, verso de número 29 ao 30. Olha lá. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. Eles fizeram uma aliança, entraram, Josafá entrou numa guerra a qual ele não perguntou para o Senhor se era a vontade do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. Ele está dizendo assim, ó, vamos para a guerra eu e você. Nós vamos para a guerra que é minha, a guerra é minha, mas vamos junto. Só que faz o seguinte, eu vou disfarçado, vai você com roupa de rei, e a gente vai junto para a guerra. Sabe o que ele falou? Não, estamos juntos, vamos embora, nós somos amigos, nós somos irmãos. Verso de número 31
ao verso de número 33. O rei Aram tinha ordenado aos 32 comandantes dos seus carros de guerra. O rei Aram era o rei de Ramote-Gileade. Olha a ordem que ele deu: não lutem contra ninguém, nem soldado, nem oficial, senão contra o rei de Israel. O rei de Israel estava disfarçado, pastor Flávio. Josafá, que entrou numa guerra que não era dele, fez alianças que Deus não mandou, ele foi vestido de rei. Tem muita gente que está entrando em guerra que Deus não mandou, está fazendo coisas que Deus não pediu, está sendo prejudicado por não ter ouvido a voz de Deus e está achando que Deus tem compromisso com essa situação. Aprenda uma coisa: aprenda a dizer não para algumas pessoas, porque se o seu barco está afundando, às vezes a culpa é você que deixou entrar. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: certamente este é o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Às vezes a gente está gritando e a gente está passando por alguns apuros que não precisávamos passar. Quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Você entende que tem alguns sufocos na vida que a gente está passando por ter feito alianças que Deus nunca mandou? Você percebe que algumas coisas a gente está enfrentando por deixar pessoas entrarem dentro do nosso barco que Deus nunca mandou deixar? Você percebe que às vezes o peso que você está vivendo é por fazer coisas que Deus nunca pediu. Então viemos para a igreja e pedimos: Deus, muda a minha história. Deus está dizendo: eu já mudei a tua história, já está tudo pronto, já está tudo preparado. O problema é que você não se posiciona mediante aquilo que eu estou te falando. O problema é que você está tentando viver as coisas do seu jeito. Gênesis capítulo 13, verso de número 14 ao verso de número 15, coloca na tela para mim, por favor. Olha o que vai dizer: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. Fala comigo assim: o Senhor, mais uma vez, o Senhor só falou com Abraão depois que Ló foi embora. Porque a aliança de Deus era com Abraão, não era com Abraão e Ló. Deus tem uma aliança com você, mas você está chamando pessoas para participar daquilo que Deus tem com você. E às vezes as coisas não andam na tua vida porque você está permitindo que pessoas entrem dentro do teu barco que Deus não mandou você deixar. Nós estamos às vezes não vivendo o que Deus tem para nós porque estamos fazendo alianças erradas. Aí ele falou assim, ó, depois que se separou dele: daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. É isso aí que eu tenho para você. Mas qual é o grande problema? O problema é que nós estamos trazendo pessoas para dentro do nosso barco. Como capitão do barco, nós estamos permitindo que pessoas entrem dentro do nosso barco. Pastor, por que eu permito isso acontecer? É porque o meu nível de relação com as pessoas está relacionado ao valor que eu demonstro diante delas. Sabe por que Jonas entrou no barco do capitão? Porque ele pagou a passagem. Sabe por que ele pagou aquela passagem? Porque provavelmente aquela passagem era a passagem mais barata. Posso te falar uma coisa, você não vai se ofender comigo? Às vezes as pessoas se relacionam com você porque o seu valor é muito baixo e você tem demonstrado um valor muito pequeno perto daquilo que Deus projetou na tua vida. É que você ainda não reconhece o Deus que habita dentro de você, e é por isso que você aceita se relacionar com qualquer coisa, com qualquer pessoa, ou em qualquer ambiente. É por isso que você tolera as pessoas te tratarem do jeito que elas te tratam, porque o seu valor de mercado, o barco que você tem, é muito barato. Por isso que qualquer pessoa entra e faz o que quer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você é o capitão do barco, irmão, e muitas das crises que você tem vivido não são de cunho espiritual, mas são de cunho relacional. São porque você não tem um posicionamento. Acontece porque você não entendeu ainda o valor que Deus colocou sobre você. Por que mulheres se relacionam com homens que continuam fazendo aquilo que faz com elas? Porque elas não entenderam que elas são filhas, amadas, princesas do Senhor, separadas de Deus. Então elas entregam a sua vida a qualquer pessoa. Por quê? Porque ela acha que esse é o valor que ela tem, e é por isso que qualquer pessoa acessa. Por que as pessoas te humilham nas relações e você ainda permanece? É porque o seu valor é baixo. Você ainda não teve a revelação de quem Cristo é na tua vida. Você ainda não entendeu quem você é no reino de Deus, e tem deixado pessoas entrar dentro do teu barco, tem vendido, tem se exposto de forma que Deus nunca pediu. Por que você ainda não colocou a cara para falar de Jesus na internet? Porque o seu valor é baixo e você ainda não reconhece a grandeza de Deus em você. Cristo em nós é a esperança da glória.
O problema é que nós, como capitão do barco, estamos administrando mal esse barco. Não sabemos dizer não, fazemos alianças que não deveria fazer, colocamos pessoas dentro desse barco, cobramos um valor muito abaixo do que os outros barcos que estão ao redor. E é por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo. Aí a Bíblia vai dizer, em Jonas capítulo 1, verso número 6, que o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Fala comigo assim, ó, quem resolve o problema é o capitão do barco. Mais uma vez, quem resolve o problema é o capitão do barco. Pare de ficar pedindo para as pessoas resolverem aquilo que você tem que resolver. Ele não mandou um marinheiro ou alguém da tripulação descer lá no porão e falar assim: por que você está aí dormindo? Ele foi pessoalmente entender: o que você está fazendo aqui dormindo? Clame ao seu Deus, se levante, porque está alguma coisa errada aqui dentro do meu barco. Tem alguma coisa errada aqui dentro da minha embarcação. Irmão, eu não sei se você consegue entender isso, mas aquele homem navegava com frequência, ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo. Ele sabia do que ele estava fazendo, e aquele dia não era um dia normal. Aquele dia tinha alguma coisa estranha. Algo que não acontecia há muito tempo estava acontecendo, algo que ele nunca tinha vivenciado estava acontecendo. Então ele foi fazer uma análise para dentro, e ele começou a fazer uma análise dentro do navio dele, dentro do barco dele, e ele percebeu que dentro do barco dele tinha alguma coisa descontrolada. Então ele começa a andar e começa a olhar: esse cara aqui está dormindo no meio da tempestade, alguma coisa tem. Ele desce no porão, ele olha, ele faz uma análise e ele identifica: tem alguma coisa errada aqui, está todo mundo clamando, ele está dormindo. Sabe o que está faltando para nós, como capitão do barco da nossa vida? Ter discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Pastor, está acontecendo algo na minha vida que nunca aconteceu antes. Eu nunca vivi isso que eu estou vivendo. Aprenda uma coisa: faça uma autoanálise dentro de você, faça uma análise dentro da tua casa, comece a investigar alguns pontos, porque não é normal algumas tempestades que passamos, e nem todas elas é vontade de Deus. Então nós precisamos fazer uma análise. O que está acontecendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: você que é o capitão do barco, você que é o dono da tua vida, você que é aquele que sabe o caminho que tem que ser seguido naquele roteiro, você já viveu isso algumas vezes, e não é para se repetir algumas coisas. Por que eu estou assim? Por que eu estou estranho desse jeito? Por que isso está me incomodando? Faça pergunta para você, comece a perguntar, comece a procurar. Por que tal pessoa mudou comigo? Por que a relação que eu estou tendo com essa pessoa é desse jeito? Faça uma análise, irmão, porque às vezes tem gente na tua vida que está atrasando os teus passos. Às vezes tem situações na tua vida que está atrapalhando o fluir de Deus. Às vezes tem alguma coisa que está se levantando contra a tua vida e você ainda não discerniu. Está na hora de você se posicionar. Você já percebeu que quando um problema acontece, a gente vai para oração, a gente começa a jejuar, a gente começa a fazer as coisas? É só um problema acontecer, uma luta aparecer, a gente começa a ficar um pouco mais atento, sim ou não? Se está acontecendo alguma coisa, não terceirize para alguém. Não peça: eu vou pedir para o pastor orar por mim. Pode pedir, eu estou aqui para orar, nós vamos orar por você. Mas tem coisa, irmão, que é você que tem que analisar. Tem coisa que é você que tem que ir mais profundo. Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está acontecendo? Por que de repente tanta quebra, tanta luta, tanta dificuldade? O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada dentro do meu barco. E é aí que você precisa se posicionar e entender: eu não vou chegar onde Deus quer se eu não começar a fazer uma faxina naquilo que tem que ser feito, irmão. A palavra para você hoje está na hora de você abandonar algumas coisas do passado, está na hora de você entrar no porão da tua vida e fazer uma análise, e nunca mais deixar essas coisas lá dentro. Porque enquanto você está padecendo, tem alguém descansando tranquilamente, dormindo no porão da tua vida, e você está deixando lá, porque você não tem coragem de descer e resolver. Quem está entendendo aqui? Discernimento espiritual. Nunca aconteceu isso comigo, eu sempre naveguei, eu sempre vivi uma vida tranquila. Por que está acontecendo? Discernimento espiritual. Deus está te chamando para você começar a fazer uma análise dentro desse navio. Deus está te chamando para fazer uma análise dentro desse barco. Por que está acontecendo algumas coisas? Sempre, na maioria das vezes, algo está desalinhado. Comece a alinhar, irmão. Se você entendesse o que Deus tem para a tua vida em 2026, você não andaria tão distraído nesse ano.
você estaria mais atento, mais alinhado. Porque daqui 2 semanas o diabo já preparou uma armadilha para acabar com a tua casa. Daqui 3 semanas ele já preparou uma estratégia para derrubar você, irmão. Mas nós estamos vivendo uma vida cristã muito de boa, muito tranquilo. Nós não cremos que existem guerras. Nós achamos que somos a Hello Kitty de Jesus, a florzinha do jardim de Jesus. Irmão, presta atenção numa coisa: o reino de Deus é guerra. O reino de Deus é oração, é busca, é jejum, é consagração. O reino de Deus não é isso que te ensinaram aí muitas vezes, que é Deus vai fazer tudo e você fica tranquilão. Presta atenção numa coisa: se você não entrar para dentro do teu barco, ele vai afundar. Se você não prestar atenção naquilo que está desalinhado na tua vida, muitos de nós vamos acabar tropeçando. Volta e meia, em alguns momentos da minha vida eu faço uma análise, falo assim: cara, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa diferente. Minha mulher é estressada, mas não para tudo isso. Tem alguma coisa errada aqui nessa casa, Jesus amado. Minha filha chora, mas não tanto assim, não é possível. Tem alguma coisa que está desalinhada. Quantos já viveram algo como: pastor, eu sempre ganhei X e eu sempre gastei mais que esse X, e de repente eu comecei a ganhar mais, e de repente eu percebi, é como se fosse, eu ganho e não dá para nada nunca, e eu aumento, ganho, não dá para nada nunca, eu aumento, ganho, não dá para nada nunca. Parece que tem alguma coisa de errado na minha vida. Quem já teve essa sensação em algum momento? Discernimento espiritual. Entra para dentro do teu barco e faz uma análise. Tem alguma coisa aí dormindo que você ainda não entendeu. Mas se você discernir o que Deus está falando, irmão, você vai jogar isso para fora do teu barco e você vai começar a ver a paz reinando dentro da tua casa. Não é possível. Toda relação, todo relacionamento começa a dar errado. Toda amizade começa a dar errado. Todas as pessoas que se aproximam são sempre por interesse. Todo mundo que está perto sempre é para tirar. Todo mundo que fala comigo sempre é para sugar algo. Toda vez que eu converso com uma pessoa é como se eu me sentisse menor. Toda vez que alguém fala tal palavra é como se me diminuísse. Presta atenção, você é o capitão do teu barco. Tem coisas que Deus não vai entrar, tem coisas que é você que vai fazer. Comece a estar mais atento, discernir. Você é o capitão do teu barco. É você que tem que descer no porão. É você que tem que fazer uma análise. É você que tem que investigar. Se tem alguma coisa ali dormindo, se tem alguma coisa aí dentro de você dormindo, está na hora de você despertar e jogar isso para fora em nome de Jesus, irmão. Porque senão nós podemos vir aqui fazer uma segunda profética, podemos vir aqui fazer uma quinta fé, podemos vir aqui no domingo pregar, podemos orar por você todos os cultos. Se você não abrir a tua mente para entender que coisas espirituais se discernem de forma espiritual, você vai ficar sempre tentando lutar de forma material, sempre de forma humana. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Existem situações a qual o diabo está prendendo pessoas. Existem situações que você só vai vencer orando e jejuando. Quando Jesus chega diante dos seus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus fala para eles: existem demônios e castas de demônios que só vão sair através de jejum e oração. Tem coisas na sua vida que você pode até fazer uma administração financeira, você pode até fazer um curso, você pode até passar por terapia, você pode até procurar um coach, você pode até fazer mentoria, você pode procurar um médico, mas tem coisas que se você não orar e não jejuar, não vai ter discernimento. Deus está te chamando para a guerra, irmão. Deus está te chamando para você olhar para essa situação e dizer: na minha vida isso nunca mais vai acontecer, porque a partir de hoje eu me levanto e aquilo que estiver escondido dentro da minha vida vai sair em nome de Jesus. Eu não vou mais ficar acomodado esperando alguém se levantar para orar por mim. Eu vou orar, eu vou orar. E quando eu oro, Ele vem. Quando eu clamo, Ele vem. Eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais passar por esse desespero. Eu não aceito mais passar por essas crises. Jesus se levanta em meu favor. Se há algo de errado dentro de mim, vai sair agora em nome de Jesus. O apóstolo Paulo dizia que pregando para os outros, ele esbofeteava o próprio corpo, para que pregando para os outros, ele mesmo não seja reprovado naquilo que prega. Irmão, se você não gerar uma indignação dentro de você, a ponto de esmurrar o seu próprio corpo, dizendo: eu não aceito isso, tem coisas na sua vida que não vão mudar.
Às vezes a palavra que vai virar a chave na tua história é essa palavra hoje. A palavra para você é: você é o capitão do barco. Não são as pessoas que têm que decidir por você. É você que tem que decidir. É você que tem que ir para a guerra. É você que tem que lutar. É você. Deus está te chamando, cara. Não, eu estou esperando o milagre acontecer. Eu estou esperando um anjo descer. Irmão, aprenda uma coisa. Tem coisas que a decisão é sua. Deus não vai decidir tudo por nós. É você que toma a decisão hoje. Como a Letícia testemunhou aqui: eu vou ser curada, eu não quero isso sobre a minha vida, eu não quero. Aí Deus vem, o céu se abre, os anjos descem e todos começam a dizer: Pai, ela entendeu. O milagre começa a descer e as coisas começam a acontecer. Deus começa a se revelar, Deus começa a fazer, Deus começa a renovar. Eu me lembro que eu sempre orava dizendo: Senhor, eu não aceito viver isso, eu não aceito viver essa escassez, eu não aceito viver esse ambiente que eu estou vivendo, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Me muda o meu caráter, muda a minha essência, rasga-me, faz de novo, faz outra vez. E todas as vezes havia algo escondido dentro de mim que Deus dizia: renuncia a isso. No ano passado eu falei para Deus: Deus, será que em 2026 o Senhor vai fazer tudo aquilo que um dia eu ouvi que o Senhor faria na minha vida? E eu falando com Deus: Senhor, faz um milagre. Eu não sei como vai ser, eu não tenho pai famoso, eu não tenho mãe famosa, eu sou filho da coisa nenhuma com Zé Ninguém, eu vim de Pirangi, Senhor. Pode sair alguma coisa boa de Pirangi, Jesus? E eu falo: Deus, faz um milagre. Eu me lembro quando eu casei com a Bruna, eu falei para ela, assim: eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa, eu tenho fé, e pela minha fé eu vou realizar todos os seus sonhos. Porque o nosso recurso, irmão, é entender que existe um Deus que está no céu, que quando nós clamamos, Ele se manifesta sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de outras pessoas para tudo, nós precisamos de um Deus que desce e guerreia conosco as nossas batalhas. E eu falava: Senhor, será que eu vou viver? Aí sabe o que o Senhor falou para mim? Você vai viver a partir do momento que você olhar para dentro de você e renunciar a algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero que você renuncie é: peça perdão para todos aqueles que te feriram. Porque eu não posso levar você a lugares altos se você tem mágoa com pessoas. Eu posso abrir meu coração para você aqui, sendo bem sincero? Amém? Sem você me julgar depois, posso? Amém? Sabe qual foi? Quando eu saí da minha antiga igreja, e eu fui muito humilhado por ter saído de lá, e as pessoas falavam muito mal de mim. E todas as pessoas que me feriram um dia na minha trajetória durante esses 6 anos, eu tinha um sentimento dentro do meu coração. Sabe qual era o sentimento? Um dia Deus vai me honrar, um dia Deus vai me levantar, e todas essas pessoas vão ter que engolir aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Essa era a minha oração de revolta, tipo sabor de mel, entende? Foi isso que foi sendo o meu combustível e era o que me dava esperança. Falava isso para o pastor Igor, a gente conversava, eu falei: não, deixa, tá me tratando mal desse jeito, mas um dia Deus vai me usar, um dia Deus vai me levantar, e essa pessoa vai ter que vir pedir perdão. Aquele jeito bem rancoroso, tipo você pensa também. Você não fala, você não tem coragem de falar o que eu estou falando, mas você pensa, sim ou não? Fala sim, amém, em nome de Jesus. Fala para eu achar que não sou o único pecador dessa casa. Aí um dia o Senhor me chama e fala comigo: vai, pede perdão para todo mundo que te feriu, libera essas pessoas, porque eu não vou te levar a lugares altos enquanto tiver um Jonas adormecido aí dentro. Se você não tirar, as águas vão continuar se agitando ao seu redor e não haverá paz. O que é que você tem que tirar hoje da sua vida? Você é o capitão do barco. Não, eu estou orando para Deus tirar. Deus não vai tirar. Sabe o que ele fala para Caim? Caim, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. A responsabilidade é sua, irmão. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você, homem que está aqui, chegar para tua esposa, sentar com ela, confessar os seus pecados e pedir perdão. Porque enquanto você não fizer isso, você pode orar, jejuar, clamar. Se você não é transparente e sincero, milagres não vão acontecer. Cabe a você ir lá e pedir perdão para mulheres que você abusou e defraudou durante a sua caminhada. Porque enquanto você não resolver as pendências do passado, Deus não vai usar você sujo. Ah, mas ninguém sabe. Deus sabe. E águas estão sendo agitadas ao teu redor, porque você ainda não foi homem de resolver esse problema. Existem mulheres
E o índice de mulheres que traem tem aumentado. Existem mulheres dentro da igreja que já traíram o marido, e o marido nem desconfia, nem sonha, nem sabe. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você não resolver essa pendência, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Ah, pastor, mas eu já pedi perdão ao Senhor. Mas não foi o Senhor somente que você traiu. Isso não estava nem no esboço da minha mensagem. Muitos de nós estamos achando que é Deus que não está fazendo, ou ainda não chegou o tempo de Deus, mas é porque tem um Jonas escondido dentro do nosso barco, alguém que nós fizemos aliança. Enquanto nós não jogarmos para fora isso, enquanto nós não expulsarmos isso dentro do nosso barco, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Verso de número 12, respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar. Fala comigo: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. A pergunta é: por que Jonas, sabendo que a tempestade era por causa dele, por que Jonas não pega, pastor Alex, e fala: gente, dá licença, e ele não pula na água? Por que ele não vai sozinho e pula? Se ele é o problema, por que ele não vai lá e pula? Porque existe um princípio que o Senhor quer nos ensinar aqui: o problema não vai sair da tua vida, é você que tem que tirar ele daí. Ah, eu estou esperando o problema passar. Não espere o problema passar, porque o problema não vai passar. É você que tem que pegar e jogar. É você que tem que pegar e retirar. O movimento tem que partir de nós. Peguem-me e joguem-me fora. Às vezes a gente acha que o problema vai sair sozinho, irmão. Não vai sair sozinho. Nós que temos que nos posicionar. Mas sabe o que nós fazemos? Jonas 1, verso número 13. Ao invés de jogar ele no mar, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Tem gente se esforçando para desobedecer a Deus, e é por isso que as coisas não fluem na tua vida. A resposta era: joguem no mar. O comportamento foi: vamos remar e fazer do nosso jeito. Só que aí ficava cada vez mais violento, porque o propósito era jogar no mar e não tentar voltar para a terra firme. Tem gente lutando com Deus, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: para de lutar com Deus, você não vai vencer. Enquanto você não se posicionar naquilo que Deus está falando, você não vai vencer. A Bíblia vai dizer que eles pegavam as coisas e jogavam fora do navio. Eles começaram a jogar a carga fora. Enquanto você permite que Jonas durma aí dentro do teu barco, você vai continuar perdendo coisas que são valiosas. Tem pessoas que estão perdendo coisas de valor porque não conseguem abrir mão de coisas sem valor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite com uma única finalidade: de você entender que tem coisas escondidas aí dentro de você, que se você não colocar para fora hoje e jogar fora, vai afundar o teu barco. Pecados ocultos, pecados escondidos, mentiras, fotos escondidas e ocultadas, fotos do Instagram arquivadas e não deletadas, contatos de relacionamentos que Deus não quer mais para você, alianças que Deus nunca mandou você fazer e você fez. Existem pessoas aqui que precisam de uma vez por todas romper com alianças que Deus nunca pediu para você fazer. Ah não, pastor, mas eu vou perder muito dinheiro. Irmão, é melhor perder dinheiro do que perder o barco. Não, mas se eu fizer isso, vai dar o que falar. Não me importa o que vão falar, o que importa é o que a palavra de Deus está mandando eu fazer. Irmão, se nós não abrirmos mão desse problema, ou você tira o problema do barco, ou o problema tira o barco de você. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu não sei se o que prende você são pessoas. Eu não sei se o que você tem que tirar é o pecado. Eu não sei se o que você tem que tirar, às vezes, é a sua opinião. Sabia que tem pessoas que não prosperam e não avançam na vida e estão afundando por causa da opinião?
Elas querem dar opinião de tudo e elas são tão firmadas na opinião que elas não abrem mão da opinião delas. Você conhece pessoas que têm uma opinião formada sobre a igreja e se recusa a colocar o pé dentro de uma igreja? Só que se você for ver o que tem dentro da igreja, faria tão bem para aquela pessoa e ela se daria tão bem dentro de uma igreja, mas ela formou uma opinião tão grande que ela não consegue tirar essa opinião de dentro dela. E ela é resistente àquela opinião. Em 2026, Deus disse para mim que Ele ia mudar todas as opiniões que eu tinha construído em relação a muita coisa. Sabia que eu dizia assim, na mesa do fulano eu nunca vou sentar. Não concordo com fulano. Acho fulano todo errado. Aí Deus falou, vai lá e senta com ele, ouve ele. Porque você só conhece ele pela opinião dos outros e você formou uma opinião. E eu sentei e falei, uau, fui tremendamente abençoado. Eu tinha uma opinião sobre alguns movimentos que alguns pastores e pregadores fazem. E eu dizia, eu nunca vou fazer isso. Deus falou, vai lá e faz, porque é através disso que eu quero levar você a lugares maiores. Aí eu fui lá e fiz. E Deus começou a fazer coisas que eu nunca imaginei. Às vezes o que está impedindo você é a opinião que está guardada aí dentro, que foi formada lá atrás, mas já não serve mais para agora. Valeu por um tempo, mas não vale mais, irmão. Muitas pessoas tinham uma opinião negativa sobre a igreja da Parede Preta. Era uma opinião, e essa opinião mudou depois que experimentou aquilo que tinha, mas só conseguiu experimentar depois que jogou fora a opinião. Deixa eu te falar uma coisa, não espere uma tempestade vir para você começar a jogar fora, porque no meio da tempestade, coisas boas também vão embora. Tem gente que tem uma opinião formada sobre dízimo e oferta. Quando você decidir mudar a tua opinião e viver violentamente aquilo que Deus tem para você, quem sabe é esse o Jonas que está travando o teu barco. Irmão, arruma a casa rápido demais. Porque aquilo que Deus está trazendo sobre a nossa igreja, aquilo que Deus está trazendo sobre a nossa vida, vai ser tão grande, tão poderoso, que eu não quero ficar para trás daquilo que Deus está fazendo, entende? Aquilo que Deus está fazendo no Brasil e aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias, e pessoas que Deus vai levantar na próxima década, ou nos próximos meses, ou nos próximos anos, é algo tão poderoso, tão exponencial, que eu não quero ficar para trás, porque eu não quis abrir mão de algumas coisas. Pode me tirar o que o Senhor quiser, Deus, só não tira o teu espírito de mim. Pode fazer o que o Senhor quiser, só não tira a tua presença. Irmão, se tem alguma coisa na tua vida que você entendeu hoje, que Deus está falando com você, que é a hora de tirar, sai do teu lugar, vem aqui no altar e diz assim, Senhor, eu estou lançando fora diante do Senhor. E eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer uma oração, apenas uma oração, é como se a tempestade se acalmasse, é como se as trevas desaparecessem, é como se aquilo que estivesse pressionando você de uma forma violenta desaparecesse. A partir do momento que eu tomar uma decisão, Deus muda o roteiro da minha história. Essa noite é uma noite de cura para você. É uma noite de renovo. É uma noite onde o Senhor está te trazendo para o centro da vontade dEle, dizendo, se você confiar em mim, a tempestade vai se acalmar. E você não vai passar por aquilo que estava achando que vai passar. Mas se você não tomar algumas decisões rápidas, pode ser que o teu barco afunde, porque você não quis lançar o problema fora. Sai do seu lugar, nós vamos adorar.